Aí, o Cláudio tá falando aqui sobre o canal Combate. Como é que é a tua experiência, assim, como comentarista? Como comentarista, foi assim, muito doido, né? Como eu comecei a ser comentarista, eu fui convidado pelo primeiro UFC que veio ao Brasil. Foi em São Paulo. E eu era atleta, né? Era lutador. E nas entrevistas, eu sempre dei boas entrevistas. Né? Eu nunca fui monossilábico nas entrevistas, porque eu sabia que era uma forma de valorizar meu trabalho e meus patrocinadores aparecerem mais tempo. Uau. Então eu falava bem, e aí os caras perceberam isso e me convidaram como comentarista convidado. Eu não era comentarista, eu era lutador, lembre-se disso. E eu não era... Por que eu tô falando isso? Foi um fato interessante que gerou um problema gigantesco. Olha isso, cara. E eu era comentarista. E foi UFC. Na minha equipe, quem lutou? Vitor Belfort. Contra quem? Vanderlei Silva. Famoso que o Vitor sai socando ele. Aquele massacre. É. Sim. Aí, cara, pô, eu era atleta. Eu era da equipe do Vitor. Tava ali porque eu falava bem, eu era um cara conhecido e tal. E aí, quando o Vitor ganhou, eu comecei a vibrar, a torcer. Um comentarista nunca torce. Um comentarista nunca torce. Só que eu não era comentarista. Eu era lutador que estava sendo comentarista convidado. Então eu tinha minha licença poética para torcer e mudar ali o que eu queria. Mas uma coisa que eu aprendi no decorrer dos anos, que comentarista que torce não é comentarista, é torcedor. Até tive alguns problemas com alguns lutadores. Falei assim, pô, tu tá torcendo contra mim? Porque eu falo o que é, cara. Eu sou um comentarista muito frio nesse aspecto, porque eu estudo a luta, primeira coisa, eu estudo os adversários para fazer o casamento e eu falo o que eu tô vendo. Pode ser meu amigo que tá lutando. Se estiver lutando errado, eu falo que tá lutando errado. E isso os caras vão estar, pô, Carlão, tu não falou ali que eu fiz errado, tu não gosta de mim, cara, eu te amo. Mas ali, na tua performance, você errou. Aqui e ali e ali. E eu, como técnico, meu olhar de técnico, de ex-lutador, de ex-árbitro... Pode até não concordar, mas é a tua visão. Eu sou comentarista, você não pode concordar. Comentarista que torce não é comentarista, é torcedor. E tudo bem. Cada um no seu cada um. Mas eu, como comentarista, enxergo ser comentarista, ser um analista de luta. E é isso que eu procuro fazer. Bem ou mal, é o que eu procuro fazer. Então, naquela época, não. Eu era um torcedor. O Vanderlei Silva ficou com ódio mortal meu. Ódio mortal, porque ele ouviu depois o vídeo enaltecendo o Vitor e não valorizando ele. Vou colocar depois Tem isso no YouTube? Tem. O Vanderlei ficou com raiva de mim. Beleza. O tempo passou, eu encontrei com o Vanderlei com o chutebox no avião, eles não falaram comigo, só o mestre, o Rudimar, falou comigo, o resto não falou comigo. E ali, a partir dali, teve uma rivalidade comigo e o Vanderlei, sem eu saber que era aquilo. Aconteceu a chutebox, a Brasil Top Team, criaram uma rivalidade muito grande. Foi. O Arona, principalmente, contra o Vanderlei e, consequentemente, toda a equipe. Na competição começou com o Zé Mário. Né? E aí começou toda a equipe uma rivalidade que foi muito boa para o esporte. Por quê? Tiveram vários casamentos de T-Box versus Brasil Top Team que valorizavam os japoneses, pegaram isso e incendiaram essa rivalidade. Todo mundo ganhou muito dinheiro e muita invisibilidade. Hoje em dia, obviamente, todo mundo é amigo, todo mundo amadureceu, ficou mais velho, entendeu de outro ângulo. E aí eu fui lutar, rapaz, um evento em Curitiba, pelo cinturão de um evento chamado Meca, que era um ótimo evento no Brasil, que era organizado pelo Joinha, aquele que foi meu sócio na Black House, e o Rudimar Fedrigo, que é o mestre, um grande mestre Rudimar, que é o líder da chutebox. E eu fui convidado para lutar pelo cinturão. Né? Eu era considerado o melhor peso pesado do Brasil, eu fui lutar. Não era o melhor peso pesado lutando fora do Brasil, mas no Brasil eu era considerado o melhor peso pesado. Fora do Brasil tinha caras melhores do que eu, mas no Brasil, lutando no Brasil, eu era considerado o melhor. E eu fui lutar pelo cinturão do evento. E tinha um cara muito duro lá, chamado Assuério Silva, que havia me desafiado. O Assuério me desafiou. Havia me desafiado. Só que o Assuério se machucou. E colocaram um outro rapaz pra lutar comigo, um campeão lá de boxe, kickbox, enfim, pra lutar comigo. Outro gente boa, inclusive. E aí, cara, quem foi o árbitro escolhido? Vanderlei Silva. Cara, na luta, tem isso. O Vanderlei me dá vários tapas. Aí eu derrubava, o cara era bom de kickbox. Eu falei, eu não vou lutar com o cara em pé, vou derrubar o cara. Eu derrubava o cara várias vezes. E quando a luta de solo, você precisa construir o movimento. Então não é que nem um soco, um chute que você cai, o cara cai. Você precisa construir a finalização. Não tem como você finalizar direto. Você precisa construir, seja por baixo ou por cima. Você precisa de um certo tempo para construir a posição. Por isso que o jiu-jitsu gosta de lutar lutas longas, não lutas curtas.
3 rounds 5 como é hoje, é ruim pro cara do jiu-jitsu. Por isso o cara do jiu-jitsu tem que botar outras modalidades ali, porque senão ele fica capenga. Porque às vezes ele não consegue o approach e derrubar e é ruim pra ele. O cara do jiu-jitsu precisa de tempo pra construir. Então eu construindo os movimentos, construindo a finalização, ele mandava o parar. Mas como ele botava em pé, ele me dava uns tapões. Pai! Tapão mesmo, como uma agressão. E tem aí isso no YouTube também? Tem. Aí todo mundo levanta, aí levanta. Cara, só que todo mundo já achando preocupado a hora que eu fosse reagir e dar uma confusão generalizada em Curitiba. Ia ser uma loucura. Só que eu tava tão focado em ganhar que eu deixei ele. E aí eu olhava pra cara dele e eu olhava pra cara do meu corner pra nego dar um jeito. O nego reclamava com o Rudimar dava, mas ele tava com raiva de mim. Eu entendo a raiva dele. Porque eu tinha no passado como comentarista valorizado o Vitor, não ele. Só que eu não era comentarista, eu era amigo do Vitor Belfort, entendeu? Então, não tinha como eu não fazê-lo. E aí, cara, resumo da ópera. Eu ganhei a luta e aí eu fui falar com ele depois. Pô, meu irmão, tu fez isso. Aí começou a discussãozinha. Aí o Rudimar entrou, acabou a condição. E aí isso ficou ruminando, cara, um cara. E eu também... eu desceu, cara. Anos depois, né, cara, a gente foi amadurecendo e tal. Eu falei isso numa entrevista, pô, cara, eu não tinha culpa, eu não tinha nada contra ele. É que eu era o Vitor, pô, é meu amigo, cara. Eu sabia dos problemas do Vitor, eu tava torcendo pra ele. O Vitor tava passando um problema naquele momento, aquela vitória foi muito importante pro Vitor. E aí eu falei, cara, eu não tô torcendo contra o Vanderlei, mas é que o Vitor é difícil. Como comentarista convidado, eu não era um comentarista, eu era um lutador ali como convidado. E isso ficou na mente dele. E ele escreveu um livro, cara. O Vandy. E ele conta isso no livro. Que ele realmente ficou com muita raiva de mim. E ele foi meu árbitro lá e se excedeu. E pede desculpa. E aí eu fui no lançamento do livro aqui. Aí a gente se abraçou, conversou, bateu papo. Eu pedi desculpa pra ele, que ele tem que entender que eu era comentarista. Não, meu irmão, eu que tenho que pedir desculpa e tal. E é muito legal, né? A gente tem uma relação bem saudável hoje, de respeito e de amizade. Mas no passado aconteceu isso, né?